Podemos, Sofia. Vamos lá então, gente, começando mais uma temporada, sexta temporada já do Rcast, já fizemos um ano aí no ar, olha que coisa legal, hein? E hoje a gente recebe ela, a Aline, que é psicopedagoga e também mentora de famílias. Bem-vinda, Aline, ao Rcast. Muito obrigada, né? É um prazer estar aqui, né? Receber o convite, fiquei muito feliz. E é maravilhoso poder ter esse momento, né? De compartilhar, de falar, né? Nossas vivências. Muito bom. Falando em vivência, você já está há quanto tempo nessa área, Aline? Já tem 5 anos. 5 anos? Eu estou como psicopedagoga e também com a mentoria, né? Para famílias. Vem crescendo a cada dia, né? Mas já faz 5 anos que eu faço atendimentos clínicos. Para a gente começar, eu queria que você contasse para o pessoal que está assistindo quem é você, Aline Cordeiro, né? A tão famosa Aline aqui em Rio Paranaíba, a psicopedagoga e agora também mentora de famílias. Agora, eu não sei se é desde antes, também conta aí para a gente um pouquinho. Gente foi crescendo, né? Então, assim, a Aline Cordeiro, né, mãe, esposa, filha, né, que gosta muito de família, né? Sempre prezei muito por isso, família, esses valores familiares, vínculos de relacionamentos e também de estudar, de buscar, de aprender. Isso foi moldando a minha vida, né? Toda a minha trajetória. E eu comecei lá na escola, né, atuando como professora, depois supervisora, e nisso eu fui formando, fui estudando, comecei com os atendimentos clínicos e já iniciei também as orientações com os pais e hoje, né, mentora de famílias. Então foi toda essa trajetória e eu gosto muito, como pessoa, né, dizendo de mim, eu gosto muito de curtir o momento, de estar presente de verdade, de conversas, de contemplar a natureza. Também sou serva do Senhor, né? A minha fé me direciona muito na minha vida, tanto o que eu vivo em casa quanto o meu trabalho, isso me direciona muito. Você é cristã? Então, cristã, assim, católica, né? Uhum. Então, é algo que me completa o servir, né? Estar ali e estar buscando e servindo assim os meus talentos, né, para os outros, né? Não é só o trabalho, né? Eu levo também para minha missão enquanto filha de Deus. Então isso é maravilhoso. Você está em lua de mel, né? Casou recentemente, claro, você já tem sua família formada, mas você oficializou a sua união esses dias, né? Agora recente. Sim, foi. Como é que foi essa experiência de casar na igreja, vestir vestido e tal? Como é que foi? Foi maravilhoso, né? A gente já tinha uma trajetória de 15 anos, né, de união estável, mas ainda não tinha essa oficializado, né? Aí a gente casou no civil, teve um casamento na igreja, foi muito bom, foi algo assim extraordinário. Altas fotos. Organizei assim com muito carinho, tudo eu mesmo que organizei, foi só para os familiares mesmo, os amigos mais próximos, para ser aquela coisa assim de poder curtir mesmo, de estar junto, de aproveitar o momento, né? Assim como é a minha cara, né? De aproveitar a relação, aproveitar todo mundo ali junto. E então, tô assim, lua de mel, né? E a gente até vai fazer uma viagem, inclusive. Ai, que bonitinho. Sobre isso. Tem que aproveitar, né? Esse ano agora a gente completou 16 anos que a gente tá junta e a gente constituiu a família. Vocês têm 2 filhos? 2 filhos. A Isabelle, né? Isabelle, que até tá aqui com a 15 gente. anos, e o João Henrique acabou de completar 13 anos. Então a gente tem uma família aí bem sólida, né? 16 anos juntos, 2 filhos. E cada dia que passa, mais eu vejo que é o meu caminho mesmo, dedicar a minha família e ajudar outras famílias, né? Por isso que eu tenho investido tanto nessa E foi depois que você criou sua família que você teve essa ideia de trabalhar com famílias ou não? Antes você já pensava? Não, tudo começou com a maternidade. Foi depois da maternidade. Então, assim, antes eu ainda não tinha ideia do que eu ia trabalhar. Sempre tive esse cuidado, entender que família é importante, né? Eu fui criada uma família muito unida, né? Tenho 3 irmãos, né? Os meus pais sempre muito unidos. Então, eles sempre me passaram essa referência de família unida, de família, de estar junto, né? Essa estrutura familiar. E depois que eu tive a Isabelle, eu fui vendo, foi despertando esse desejo e também vendo a necessidade de aprender mais como educar. Fui entendendo que só amar, não, às vezes, não é suficiente, né?
Então, assim, é Verdade. importante, a gente, claro que toda mãe tem um amor incondicional ao filho, mas com desafios da vida, com as fases ali, o que a gente vai encontrando, precisa de conhecimento, precisa de orientação. Então, antes mesmo de começar a trabalhar, ainda estudando ainda, estava na faculdade de pedagogia, eu já me interessava muito por essa área, eu já compartilhava algumas coisas nas redes sociais sobre educação de filhos, porque coisas que eu me identificava, e eu até lembro muito bem que teve um momento ali que eu estudei muito sobre desenvolvimento humano, e tem uma coisa que me chamou muita atenção, que a criança não é um adulto miniatura, que a gente às vezes tende a tratar a criança como se fosse um adulto, que a resposta dela é como se fosse um adulto, e não é um adulto miniatura, é uma criança que está desenvolvendo, está em processo, ela não vai te dar uma resposta como um adulto. E a partir daquilo ali eu fui me apaixonando pelo desenvolvimento humano, e assim que eu concluí a pedagogia, comecei a trabalhar em sala de aula, supervisão, eu já iniciei as pós. Então, já fui para pós de neuropsicopedagogia, depois eu quis fazer psicopedagogia clínica, para atuar na clínica mesmo, e desde então nunca parei. Estou sempre estudando sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento, sobre desenvolvimento infantil, e eu vejo assim que uma área complementa a outra, né? A educação parental complementa a psicopedagogia também dá base para a educação parental. E aí você atende na Clínica Florescer, Sim. né? Você mais profissionais. E lá se atende crianças e também se atende as famílias, é isso? Sim. Esse ano eu tenho reestruturado melhor para atender os pais, as famílias, mais na modalidade online. Uhum. Mas nada que eu não possa atender presencial. Isso é porque abre mais, né, para me atender mais pessoas, alcançar mais pais. E é um trabalho que ele não precisa ser com a criança, é só com os responsáveis mesmo, né? Que é esse processo, essa mentoria com a família. E eu atendo as crianças ali na clínica, que as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que às vezes tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, precisa de uma intervenção, um acompanhamento psicopedagógico. Então, eu atendo ali na clínica. E eu também tenho outros trabalhos, né? Eu hoje mesmo encerrei um projeto maravilhoso que eu executei lá na escola da Adiron. Então, eu executei oficinas, encontros formativos, palestras para os pais. Essas oficinas foram com os adolescentes. Então, é um trabalho assim que ele tem várias modalidades, várias formas de trabalhar, tudo com o desenvolvimento humano, né? Habilidade de vida, projeto de vida, a intervenção no desenvolvimento infantil e orientações para as famílias. Maravilha, então. E você comentou que você ajuda crianças que têm dificuldade para aprendizado e outros quesitos mais. Mas seria aberto a todas as crianças, por exemplo, a mãe fala, Aline, eu queria que você fizesse um acompanhamento com meu filho e tal, você aceita qualquer criança ou não tem que ter ali um determinado problema, algo mais específico para que você atenda? Não, geralmente a família me procura por causa de alguma dificuldade que ela encontrou com os filhos, né? Aí esse é o meu trabalho de orientar. Aí, muitas vezes a família procura achando que o atendimento é para criança e eu vejo que o atendimento é para ela. Ali que eu vou direcionar. Então, independente, apareceu qualquer dificuldade, a família me procura, eu ouço a família nessa escuta, consigo direcionar. Se a criança precisa de uma avaliação psicopedagógica para identificar a causa da dificuldade de aprendizagem, que pode ser causas cognitivas, emocionais, ou até metodologia pedagógica, ou se é mais a questão comportamental, que a gente precisa trazer essa orientação para a família, estruturar a rotina, estruturar essa dinâmica familiar que talvez está influenciando no comportamento da criança. Às vezes o comportamento é só uma resposta dessa dinâmica familiar. Então eu recebo qualquer família e é ali que eu direciono qual o trabalho que ela precisa. Ou seja, um trabalho em conjunto ali, né? Se analisa um todo para poder definir o que vai fazer e o que não vai. Isso, e também às vezes encaminhar para algum colega, né? Algum profissional, né? Então, às vezes, dependendo da situação, eu posso encaminhar para o psicólogo ou para outro especialista, fonoaudiólogo. Às vezes a criança está com atraso na linguagem, então eu vou ajudar, eu posso ajudar, mas às vezes ali o que é urgente é um fonoaudiólogo, então eu consigo orientar a família o que ela precisa. E mesmo quando eu faço avaliação, pode ser que no final da avaliação, que aí é um processo que demanda aí algumas sessões, eu posso também estar fazendo esse encaminhamento, até mesmo para o médico, né? Então eu consigo ter essa visão clínica, esse raciocínio clínico de entender o que a família precisa. Se eu consigo resolver, eu resolvo. Se não, eu encaminho para quem consegue.
E olha, estamos aí numa temporada especial, porque a gente vai entrar, né? Mês de maio. Aliás, esse episódio vai ao ar em maio, não agora, a gente está finalizando abril hoje, né? Último dia de abril. A gente está gravando hoje, mas só vai ao ar em maio. Ou seja, mês das mães, a gente vai estar aí com essa temporada toda especial para elas, contando histórias de mãe. Aí eu queria saber, Aline, se tem alguma história que seja engraçada, alguma história que tenha te marcado também como mãe, o que você tem para compartilhar com a gente? Eu tenho assim a minha própria história, né, que foi logo uma longa transformação. Tem toda essa questão que eu te falei do desejo, né? Eu já tinha a Isabelle, eu fui percebendo, ela era pequenininha, eu fui percebendo essa necessidade de trabalhar, de estudar, de buscar conhecimento nessa área. E então, esse desejo de mudança, de transformar, de fazer algo diferente, de buscar. Então, a minha história é que antes, né, antes de ter esse estudo, de buscar esse conhecimento, muitas vezes eu cometi coisas, né, como diz, erros que qualquer mãe comete, né, que hoje não cometo mais, né. Então, assim, eu já passei por aquele estilo parental mais autoritário, fui aquela mãe mais autoritária, mais muito firme, assim, sem acolher muito. Acolhia, mas às vezes me perdia ali no meio da situação, estresse, né, do dia a dia, da maternidade, sentia aquela culpa que às vezes tantas mães sentem, né? Todas Eu acho que todos têm um pouquinho. Então, mas como a minha própria história, né, é possível essa transformação, porque a partir do momento que eu fui tomando essa consciência, né, da necessidade de aprender e fazer diferente, a partir do meu desejo de ter o melhor para os meus filhos, eu consegui buscar me desenvolver, buscar meu autoconhecimento e aprender para poder cuidar melhor deles, né? Então, é uma história assim de transformação. De uma mãe que estava perdida, sobrecarregada, culpada, a hoje uma mãe que tem clareza e direciona, né, outras mães também, né, nessa maternidade, nessa trajetória, né? E aí, como a gente está no especial de Dia das Mães, a gente pediu um recadinho para os seus filhos, para a gente poder ler para você. Vamos lá? Preparada? Vamos. Ó, o recadinho aqui. Mamãe, eu te amo de todo o meu coração. Todos esses anos te acompanhando, desde quando a senhora ainda estava naquele cômodo pequeno e aconchegante, atendendo crianças com dificuldade, depois, quando a senhora passou para a clínica, eu percebi que a senhora havia evoluído bastante e ainda continua em evolução. Quem imaginou que hoje a senhora estaria aí no Rcast, hein? Assinado João Henrique, seu Ruivinho. Te amo. Achei tão bonitinho, gente. Esse seu Ruivinho me quebrou. Que lindo. Eu lembro esse cômodo que ele falou. Na verdade, quando eu comecei, na minha primeira avaliação, eu fiz domiciliar. Eu fui à casa, né, para fazer a casa do cliente, para poder fazer essa avaliação. Eu precisava de um espaço. E meus pais têm a casa na cidade, né? Moravam na roça, mas tinha a casa na cidade. E eu comentei com meus pais, né? Meu pai falou assim que eu podia usar um cômodozinho acoplado ali na casa dele, que tinha um portãozinho para a rua. Aí a gente fez toda uma força-tarefa, meus irmãos, o João Henrique também, para pintar, arrumar tudo, para deixar bem aconchegante para mim começar os atendimentos com as crianças. E eu lembro que ele ajudou, e como criança, né? Eu lembro dele escrever com tinta lá o meu nome no chão lá. Assim, não era o que era esperado para a hora, né? Mas era um gesto de carinho. Na hora eu comecei a ficar brava com ele, mas aí eu já voltei. Falei, não, tadinha, porque quer ajudar. Uhum. Ele escreveu lá Aline Cordeiro e tal. E foi lá que eu comecei, né? Eu trabalhei ali uns 2 anos com esse atendimento. Aí eu atendi as crianças que me procuravam, as famílias. Eu comecei muito mais nessa área de atendimento psicopedagógico mesmo. Eu já tinha essa questão de orientar, mas era uma coisa meio que misturada, não era separado como é hoje, tão estruturado. Então, eu orientava as famílias, mais as mães das crianças que eu já atendia. E
ali eu fui crescendo, depois eu tive a oportunidade, né, que a Fernanda me convidou para estar atendendo na clínica dela, né, que ela ia construir, né, a Clínica Florescer, e agora a gente já está aí na Clínica Florescer, já tem 2 anos, e eu sou muito realizada, né, com essa conquista. Tem, completando ao todo 5 anos de atendimentos clínicos, e com essa estrutura toda, né? Hoje já com esses atendimentos separados, também atendimento online, né? Então bem mais amplo, né? Com as palestras. E os seus filhos acompanhando desde o início. Acompanhando desde o E início. tem mais um recadinho. Mãe, a senhora é meu exemplo de mulher, que sempre me inspira. Te amo de todo o coração. Isabelle. Ai, essa aquece o coração, né? Porque ela fala isso para mim diariamente, né? Que eu sou inspiração para ela, que ela me admira muito. Né? Como é bom você ouvir do seu filho, né? Uhum. Que te admira, né? Hoje ela é adolescente, já assim buscando, pensando na vida dela, no futuro, mas ao mesmo tempo olhando para mim, admirando e falando, né? O quanto que ela viu evolução. E aí a responsabilidade aumenta. A responsabilidade aumenta, né? A gente já tenta ser melhor, mas quando ouve isso, aí sente uma obrigação de melhorar ainda mais. Cada vez mais. Eu lembro que quando eu comecei a pedagogia, ela ainda era criança, era semipresencial, então usava muito computador para estudar, né? Computador de mesa. E ela falava que quando crescesse ia ser igual eu, estudar pelo computador. Aí, então, assim, era muito interessante, né? E sempre foi assim, eles sempre me admiraram, né? E eu fui sempre evoluindo, né? E outra coisa também, eu sempre tive apoio do meu marido, né? Sempre, tudo que eu fui fazer, né? Todos os cursos, tudo que eu procurei para melhorar, ele me apoiou, né? Viagens, congressos, né? Eu já fui no Congresso de Educação Parental em 2024, eu fui em São Paulo nesse congresso de educação parental, então ele me apoiou, ficou com as crianças para a faculdade, quando eu precisava ir para a faculdade, porque na minha vida aconteceu tudo ao contrário do que acontece para o comum, né? Como eu te falei, tudo começou depois da maternidade. Então, primeiro eu fui constituir família, fui mãe, para depois eu buscar estudar, buscar a formação, investir na carreira. E eu acho que foi essencial. Agora casou. E agora casou, já estava assim, eu já me considerava casada, né? A gente estava oficialmente, né, Aline? Agora a gente oficializou. Mas assim, tudo aconteceu de acordo, porque talvez se eu tivesse estudado antes de me tornar mãe, eu não teria seguido o caminho que eu segui hoje. Provavelmente porque não. Tudo foi devido à maternidade, foi vendo um desejo, também uma necessidade para hoje eu ser a profissional que eu sou. E como você acredita em Deus, né? Sim. Você acredita também que Ele tem ali já tudo preparado pra gente? Que Ele meio que trilha já um caminho ali pra gente andar? Sim, Deus, Ele prepara o nosso caminho, né? A gente também tem as nossas escolhas, como diz, o que depende da gente. É claro que Ele respeita isso, né? Mas quanto mais eu me dedico e faço coisas que eu sei que eu estou fazendo por bem, né? Eu acredito que Ele me abençoa. Então, por isso que eu falei que eu sou completa, eu me sinto completa por servir, né? Então, todo esse conhecimento, tudo que eu faço, toda essa facilidade, eu busco levar também para os ministérios que eu sirvo na igreja, não só para o área profissional. Então, eu sempre gosto de falar, eu ensino o que eu vivo, não é só lá no trabalho, é o trabalho e em casa, não, o que eu ensino é porque eu vivo aquilo no dia a dia. Então, eu sou a mesma pessoa ali em todos os ambientes. Deixa eu aproveitar aqui e falar do pessoal que apoia a gente, né? Sem apoio a gente não estaria aqui, então quero agradecer de todo o coração a Saboaria Lavanda e Alecrim, que oferece sabonetes artesanais feitos à mão com muito amor e que inclusive, gente, é uma ótima opção aí para presentear nesse Dia das Mães, viu? Trabalha sob encomendas. Falamos também dela, Patrícia Assai Contabilidade, que é mais que uma contadora, ela presta toda uma assessoria, um atendimento diferenciado para o pessoal que ela atende. Então, se você ainda não tem a Patrícia Assai como contadora, super indico, tá? SM Celulares, minha amiga Sinara, gente boa, todo tanto que tá com a gente desde que a gente falou assim, vamos abrir o podcast. Antes de eu terminar de contar para ela como é que era, ela falou assim, tô dentro. Não perguntou quanto era, como é que ia funcionar, ela falou, tô dentro. E entrou com a gente, tá desde o início, não abandonou nunca, né, Sinara? Obrigada aí pela parceria, viu? E lembrando que lá na SM Celulares
É onde você pode consertar seu tablet, seu notebook, seu computador, impressora, seu celular. É uma assistência completa e rápida, viu? E agora eles têm carnê de pagamento e parcela tudo em até 24 vezes. E a gente agradece também a Líria, lá da RochaNet, internet 100% fibra ótica em Rio Paranaíba, e atende toda a região, viu, gente? Conheça os planos lá no Instagram, @RochaNetTelecom. Muito obrigada aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né, Aline? A gente precisa de apoio, né? Precisa, sim. Ainda mais nós mulheres, né? A gente conta muito com isso, com o apoio de outras mulheres, né? Sim, a gente inspira, né, e ajuda muito nessa questão de estar trabalhando. Até lá na clínica mesmo que você citou, né? Lá a gente somos vários profissionais, né? Então a gente trabalha junto, um inspira o outro, um ajuda a outra, a gente faz parcerias, né? Eu já fiz parceria ali com a nutricionista, né, que é a Roberta, a gente já fez oficinas culinárias, fiz parceria com a Ana, que era a psicóloga infantil, a Fernanda também, que atende adolescentes, a gente já fez oficinas, parcerias, então é muito importante, né? Essa parceria engaja mais e te dá mais motivação para estar ali fazendo o seu trabalho, né? Você comentando que a sua filha falou que você é o espelho dela, né? Que ela usa você como de exemplo. E você sente, Aline, que você consegue dar o melhor de si? Você sente que precisa melhorar alguma coisa? Que nota que você se daria hoje, analisando aí sua trajetória até aqui onde você está nesse momento? Que nota que você se daria de 0 a 10? Então, olhando assim, a Aline lá do início, né? Quando iniciou a maternidade para hoje, então eu daria 9, porque assim, foi uma evolução muito grande, uma transformação enorme, mas a gente está sempre evoluindo, né? Está sempre buscando, então não dá para falar 10, porque a gente tem que sempre buscar. Mas comparando esse ponto, né? O meu ponto de partida com o que eu cheguei hoje, foi uma transformação tremenda. Então, naquela época, eu era uma pessoa mais sentia culpada, sobrecarregada, tinha muitas dúvidas. Isso, né, transparecia na minha maternidade, minha forma de lidar. Então, eu tinha muita insegurança, eu não sabia me posicionar. Então, eu precisava desenvolver o autoconhecimento que eu ainda não tinha desenvolvido. Então, tinha muita coisa ali. Eu era muito tímida, nunca que eu estaria assim no local igual hoje falando, né? Então, eu tinha muita vontade de falar, mas eu não conseguia falar. Então, eu não tinha segurança para falar, então tinha muita coisa internalizada. Então, para me expressar hoje, para me colocar para fora com tanta facilidade, conseguir orientar outras famílias, foram muitas barreiras quebradas. Então, foi uma transformação muito grande. Era uma pessoa calada, quieta, fechada, né? Até o jeito, né? Se você olhar uma foto minha daquela época, uma foto hoje, você percebe pelo posicionamento, o tipo do cabelo, o tipo da roupa, você vai perceber que é uma pessoa mais retraída. E hoje é uma pessoa que consegue, né, se posicionar melhor, falar, expressar. Alguém que sabe quem sabe para que está aqui. Isso. Sua missão de vida e tudo mais. Isso, eu tenho essa certeza. O que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, busco melhorar cada dia, mas eu sou uma pessoa muito intencional. Tudo que eu faço tem intenção, eu não vivo no automático. Então, todas as minhas atitudes, a minha rotina, o que eu organizo no meu dia a dia tem uma intenção. Então, assim, desde o meu café da manhã até a noite, tudo tem uma intenção. O meu café da manhã preparado, eu mesmo preparo da forma que eu gosto, o que me faz bem pro meu corpo. Aquela pausa, aquele momento é meu, eu preciso daquilo para me ter um bom dia. Então, tudo que eu faço, a minha alimentação, a atividade, tudo pensando nesse bem-estar e também na minha família, né? Depois que você se torna mãe, a sua vida é em torno dos filhos, né? Verdade. Mas a gente não pode esquecer dessa busca de se cuidar, porque se você se cuida, você vai estar melhor para cuidar do outro. Exatamente. Você tem algum medo na vida, Aline? Ou não? Nada te dá medo, você enfrenta tudo? Hoje em dia eu não tenho medo mais, eu tive muito medo. Eu tive medo de tudo. Hoje não, eu já passei por muitas dificuldades. Já tive medo um tempo atrás, né, alguns anos atrás, eu tinha medo, por exemplo, de perder familiares próximos, as questões assim. Hoje eu já passei por isso, Na época da pandemia ou não? Não, na época da pandemia eu tinha uma certa insegurança, queria que as coisas voltassem, mas eu sempre pegava muito a minha fé em Deus que tudo ia passar e ia se resolver, né? Mas hoje eu já superei, então esse medo de perder pessoas, por exemplo, igual eu perdi meu pai há 2 anos,
eu superei, porque eu entendi que é uma fase da vida, faz parte da vida, eu tenho minha fé, eu entendo que, eu acredito na vida eterna, né? Que ele estava aqui, cumpriu a missão dele, chegou o momento dele, e hoje ele está com Deus, e um dia a gente pode se encontrar. Então, isso para mim é bem tranquilo. Antes, não. Quando mais nova, eu tinha esse receio. Então, hoje eu já lido com isso com mais maturidade. Que coisa boa. E aqui a gente traz, né, profissionais de várias áreas. Hoje a gente está aqui com uma psicopedagoga, uma mentora também de família. E eu quero saber qual foi o maior perrengue que você já passou na sua vida profissional. Desafios, né? Perrengues, assim, sei lá, o medo de começar, né? Essa questão que eu falei do cômodo, né? De arrumar um espaço, de não conseguir, aí depois arrumar um lugar muito simples e ter que fazer força-tarefa, né? Foi assim, um perrengue de medo de não dar conta ali, né? Mais um desafio mesmo. Porque eu sou uma pessoa muito de planejar, de organizar, então assim, é difícil das coisas sair muito fora, né? Para ter aquela questão, deu tudo errado. Não, alguma coisa vai dar certo, né? A gente pode ajustar e tudo, mas eu não diria um perrengue, eu diria assim, um desafio, né? De começar, de acreditar. Mas eu acho que o começar de todo mundo é pequeno, né, Alina? Pequeno e tem esse medo, né? Eu ouvi uma frase esses dias que falava assim: quem começa grande é monstro. Verdade. E a gente não é monstro, a gente começa pequeno, nas condições que a gente tem. O importante é a gente começar, que uma hora, né, tudo vai fluir, vai engatar. Você tá com 5 anos de experiência, né? Quando você começou, provavelmente era muito diferente de agora, né? Sim, eu tinha mais insegurança, né? Em todo caso que eu pegava, por mais que eu tinha estudado, eu tinha, né, a graduação, 2 pós-graduação, eu estava sempre buscando estudar. Eu ainda estudo muito, mas todo caso eu tinha que estudar muito mais do que eu estudo hoje, né? Porque hoje eu já tenho uma experiência que eu consigo ir ali, estudar um pouco e já ter uma clareza muito rápido, do que naquela época que eu ficava muito tensa até que eu conseguia concluir uma avaliação, porque eu ficava com aquele medo, aquele receio, né? Então, era assim, desafios da profissão mesmo. Eu acho que todo mundo passa por isso mesmo. São questões assim que qualquer área, né, de início. E aí você comentou então sobre o seu desafio inicial, e toda profissão tem suas glórias também, né, Aline? O que você considera assim, a maior glória de ser psicopedagoga e de ser também mentora de famílias? Essa oportunidade de poder transformar, né, as pessoas, ajudar as pessoas a evoluir, né? Desde a criança transformar, evoluir ali, alcançar novas habilidades, desenvolvimento, as famílias também ser resgatadas, ser transformadas. Então, isso é uma glória muito grande da profissão, porque cada família que eu consigo ajudar, cada criança que eu vejo que está desenvolvendo, isso é muito gratificante. Isso mostra, assim, que o trabalho é muito bom, porque por mais que às vezes é cansativo, que exige mais da gente, mais estudo, mais dedicação, cada pequena habilidade que a criança desenvolve ali, eu já vibro, já fico feliz, né? Nossa, hoje ele conseguiu fazer isso, né? Então, são coisas assim, poder transformar, poder ajudar a pessoa, porque primeiro eu passei pela transformação, e hoje ajudar outra pessoa também passar por essa transformação, acho que é muito glorioso. E você sente, Aline, que as famílias estão precisando de um apoio maior, de aconselhamento, de observar melhor as atitudes, né? Hoje a gente tem a tecnologia, tem esse terrível aparelho aqui, né? Que a gente tem tudo aqui na mão e a gente às vezes esquece ali de tudo que está à nossa volta e foca aqui. Às vezes a gente, como pai e mãe, a gente peca muito, que a gente fica aqui, o filho tá lá, mãe, pai, gritando, e a gente tá aqui no celular. Você sente essa necessidade hoje de acompanhar as famílias, de orientar, para que a gente volte a olhar, né, para as pessoas mais importantes da nossa vida, que são os nossos filhos? Sim, eu sinto muito, sinto que eles têm muito essa necessidade. Tanto antes do celular, já tinha essa questão do estilo parental mesmo, que a pessoa, a gente vem de uma época, um tempo atrás, existia um estilo mais autoritário, onde os pais exigiam muito da criança, exigiam que as crianças fossem muito obedientes, seguissem todas as regras, né? Então, assim, mas também eles não tiveram outra formação, outra forma, né, de serem educados. Às vezes era até um pouco violentos, agressivos com os filhos, achando que é a melhor forma de ensinar.
Aí os pais de hoje, muitas vezes, querendo fazer diferente, porque viu o quanto fez mal, o quanto machucou, às vezes deixou alguns traumas ali, às vezes pode cair na permissividade, ou ser negligente, deixar o filho fazer o que quer, aí perder aquela estrutura, aquele limite. Então, as famílias necessitam muito dessa orientação, de entender melhor o desenvolvimento da criança, o porquê daquele comportamento, o que está por trás daquele comportamento, e também pela era digital que você falou, porque hoje em dia é tudo no celular, é tudo conectado, e a gente está conectando com aparelhos e deixando de conectar entre pessoas, familiares. Então, quantas famílias hoje não faz mais uma refeição junto, não tem momentos juntos? Então, tudo é uma rotina, uma coisa atrás da outra, é tudo muito rápido, não tem um momento de diálogo. Então, a criança não tem espaço para se abrir com os pais, e nem os pais têm espaço para poder ouvir a criança. É tudo assim, cumprindo a rotina, protocolo, no automático. E antigamente, e era uma coisa boa de antigamente, que antigamente tinha-se o costume de sentar-se à mesa, de alimentar, era um momento sagrado, um momento de família, né? Tinha todo um cuidado com isso. Domingos, né, as famílias se reuniam para conversar, para estar junto, para brincar. E hoje está tudo se perdendo. Então, às vezes, você está ali com a pessoa e a pessoa está cada um no celular. Está perdendo a oportunidade de conversar. E ao mesmo tempo longe. Separado. Isso, conectado com o aparelho e não entre as pessoas, né? E isso está prejudicando muitas famílias. Então, filhos trancados dentro do quarto, os pais ali, às vezes, no sofá, vendo a TV, então não tem conexão. Então, isso está fazendo que as famílias estão sendo desestruturadas, sem laços, sem vínculos familiares. Aí é onde vem os problemas. Então, aí aparece o problema, eles querem resolver o problema, mas muita coisa a gente pode prevenir com simples situações do dia a dia, com a rotina que valoriza o tempo de qualidade em família, uma rotina que valoriza esse vínculo familiar, esses valores, que você passe os valores para a criança, porque você não passa um valor só falar assim, a responsabilidade é isso, e a criança vai aprender e fazer. Não, responsabilidade, valores, qualquer outro valor, né? É no dia a dia, na vivência. A criança vai aprender o que é responsabilidade, o que é empatia, é na vivência, é no dia a dia. E com essa falta de conexão familiar, de vínculo familiar, vínculo afetivo, a gente está perdendo, tem famílias sendo muito desestruturadas. Está ali, são todos em casa, mas não tem conexão. E aí abre uma outra porta, uma outra brecha que não é legal, né, Aline? Porque se o filho não conecta com pai e mãe, automaticamente ele vai conectar com outras pessoas. Sim. E aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo, porque nós, seres humanos, temos essa necessidade de conectar com os outros. Então, a gente tem essa necessidade de se sentir pertencente a algo. Então, se ele não se sente pertencente no núcleo familiar, na sua casa, ele vai querer se sentir pertencente a um grupo. Pode ser um grupo na rede social, um grupo de amigos, de colegas, que às vezes não tem os mesmos valores, os mesmos princípios que a família, mas é o lugar que ele se sente pertencente, é o lugar que alguém ouviu ele, é o lugar que alguém olhou para ele. Então, ele precisa disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu falo muito sobre intenção e presença nas famílias. Você tem que ser presença na vida dos seus filhos. Tem que ter equilíbrio. Mesmo que você trabalhe, você tem que organizar essa rotina para que você tenha tempo e tempo de qualidade com o seu filho. Talvez não dá para ficar ali horas no dia, mas pequenos momentos no dia a dia, os principais momentos. Então, ali no café da manhã, no almoço, no jantar, no preparo para dormir, são momentos essenciais dos pais estarem presentes na vida dos filhos. E isso causa, tem um peso, né, psicológico muito grande, a criança estar ali fazendo parte de alguma coisa, né, estar sentada à mesa. Eu tinha uma amiga que era psicóloga, ela comentava muito isso, ela até participou com a gente na rádio um tempo, e eu lembro dela falar que o fato de sentar à mesa, a pessoa se sente pertencente àquele lugar, né? Olha, eu faço parte disso. E se a mãe pedir para lavar uma vasilha, o filho não lavou, deixa até que ele lave, para ele entender que ele é importante, que ele é essencial, que ele faz parte ali daquela casa, daquela família, porque às vezes a gente pede, a criança demora, a gente corre e lava, né? E aí tem essa questão, não tem, Aline? Da pessoa sentir a obrigação de fazer as coisas. Olha, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Eu tenho que ir lá fazer. Sim, isso é a estrutura familiar que eu falo, porque aí a criança precisa se sentir pertencente,
E a partir do momento que você se sente pertencente àquele local, você quer colaborar, porque você está se sentindo bem ali, você está se sentindo ouvido, se sentindo amado, se sentindo compreendido, e é uma necessidade emocional nossa. E quando você pede para a pessoa colaborar, ela vai colaborar porque ela está se sentindo pertencente, ela está se sentindo útil. Então, ela não vai ver mais como uma obrigação, e sim como algo que faz parte. Então, eu sempre falo, ajudar na casa, igual você citou, lavar as vasilhas. Todo mundo participa, porque todo mundo sujou, todo mundo come, então todo mundo. Só que tem que ser algo trazido como combinados, como conversas. Aí quantas vezes não há nenhum tipo de combinado, não há nada dessa questão, eu falei, de se sentir pertencente, você quer simplesmente obrigar seu filho a fazer algo porque você quer que ele faça, ele nem está entendendo por quê. E, então, na parentalidade consciente, a gente fala do igual valor. A gente tem que ver que a criança ela tem valor, assim como eu, adulto. Não é porque eu sou adulta que eu tenho um valor maior que ela e nem ela inferior a mim. Então, a gente tem um igual valor. Tem a questão, sim, da hierarquia, dos papéis familiares, da autoridade. Você, como mãe, você é autoridade na vida do seu filho, mas você tem que ter aquele respeito, aquele valor. Do mesma forma que ele precisa te respeitar, você também precisa respeitar ele. Você tem que se colocar no lugar dele. Muitas vezes, enquanto pais, a gente quer só exigir da criança. É onde se perde. Tem essa questão do estilo parental que eu falei, do estilo autoritário, estilo permissivo. Às vezes você fica nos dois. Uma hora você é muito autoritário, outra hora você é muito permissivo. A gente precisa achar esse equilíbrio de autoritativo, que é você ser autoridade, mas ao mesmo tempo receber a participação do filho, ele ser participativo, ele poder integrar a família. Então eu falo para os pais, você vai construir uma rotina para o seu filho, principalmente se eles já são maiores, chama ele para ajudar. Vamos construir essa rotina junto, porque se ele mesmo construiu, ele vai querer participar, ele vai querer fazer. Sim. E como nós mesmos adultos, vai ter aquele dia que a criança não está mais desanimada, não vai seguir tudo à risca. Mas nós adultos também somos assim. Tem dia que a gente está mais desanimado. Então, cabe compreender, mas também trazer para eles essa questão da responsabilidade, de entender, olha, é a sua função, né? A gente precisa que você faça. Às vezes, aquele dia ele precisa de ajuda, você pode ajudar. E o dia que você também precisar, ele pode te ajudar. Então, pode ser uma troca, né? Então, a gente entender isso. Existe o igual valor, mas também existe os papéis. O papel da mãe, o papel do pai, o papel do filho. Cada um tem o seu lugar, tem autoridade, tem hierarquia. E aí, se você tá aí meio perdida, né, não tá sabendo administrar bem a sua família, não tá conseguindo educar bem os seus filhos, eu indico a Aline para você, tá? Procurar a Aline lá na Clínica Florescer, bem de frente ao supermercado São Francisco aqui em Rio Paranaíba. E aí vai ter essa ajuda maravilhosa. E você que não é daqui também está acompanhando a gente, ela tem atendimento online, você pode procurar para te achar no Instagram, Aline Cordeiro. Eu sou a Aline Cordeiro. Eu sou a Aline Cordeiro, então vocês procuram lá no Instagram, já segue, tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana lá e vocês vão gostar demais. E para finalizar, eu quero que você deixe um recadinho especial para as mulheres que estão acompanhando a gente. A gente tem um público mais maduro, a maioria são mães, então acho que a gente, né, vale a pena a gente direcionar esse recado às mães, às mulheres que estão ouvindo a gente, assistindo nesse momento. Olha, o recado que eu te dou é que você busque seu autoconhecimento, busque valorizar você, cuide de você para você estar bem, para cuidar dos seus filhos, e busque também direção, busque conhecimento para educá-los também da melhor forma, seguindo os seus valores, seguindo os seus princípios, da forma que você gostaria. Não fique só tentando, empurrando de alguma forma, tentando ver se vai dar certo, não deixe para a sorte. Amar é importante, mas a gente precisa de técnicas, de estratégias que vai ajudar, que vai contribuir para a formação dos nossos filhos. Então, busque ajuda, não fique esperando, mas primeiramente, cuide de você, porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar melhor. Muito obrigada, tá, Aline? Foi um prazer te receber aqui. E para você que está aí acompanhando a gente, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. Faz favor, assiste aí os outros vídeos, curte, comenta, ajuda a gente, compartilha também, manda aí para alguma amiga que com certeza você vai estar ajudando outras mulheres. E é exatamente essa a intenção do Rcast, né? A gente criar uma rede forte de mulheres que se apoiam, que se incentivam e se ajudam.
Muito obrigada Prazer pela foi sua meu. audiência e até a próxima. Tchau, Aline, obrigada. Tchau, prazer foi meu.